Estou aqui hoje no meio da natureza para a gente falar de um tema, prévio aos 4 elementos, seguindo os ensinamentos de Condor Blanco, da filosofia integral de Condor Blanco. Sabemos que os 4 elementos da natureza, terra, água, ar e o fogo, estão tanto fora, mas também as qualidades dele estão dentro de nós, do corpo humano. Por exemplo, os nossos músculos, a nossa carne, os nossos ossos representam a terra. O nosso sangue, os nossos órgãos representam a água. A nossa respiração representa o ar. E o nosso calor que temos no corpo, a temperatura quente que temos no nosso corpo, o nosso calor que nos dá energia vital, representa o fogo. Então, de uma certa forma, quando nós vivemos ao ritmo da natureza, e conectado com os 4 elementos, utilizamos esse conhecimento e o apoio da natureza e essa sabedoria dos 4 elementos para a nossa vida no dia a dia. Quando temos os 4 elementos equilibrados dentro de nós, o nosso corpo é mais vivo, mais saudável e muito mais energético. E aí estamos com muito mais disposição para fazer qualquer coisa que queremos realizar na nossa vida. Se diz que o corpo é o veículo da alma. A gente precisa trabalhar os 4 elementos dentro de nós para que a gente possa despertar todo o nosso potencial e não viver de maneira parcial, e sim de maneira integral, com todo o nosso potencial. Ainda que algumas pessoas, dependendo de cada um, tenham os elementos mais trabalhados que outros, dependendo da nossa natureza e dependendo do nosso centro original, dependendo da característica de cada um. Nós temos um centro pelo qual mais atuamos, um elemento que mais atuamos, mas precisamos trabalhar todos os elementos de maneira equilibrada para despertar todo o nosso potencial de maneira total e não parcial. Quando trabalhamos a alquimia dos 4 elementos, estamos trabalhando a integralidade na nossa vida. Isso tem a ver muito com o processo de despertar, com o processo de autoconhecimento, Para a gente começar o processo de autoconhecimento e despertar da consciência, ou começar a ter uma vida mais consciente, a gente tem que trabalhar essa natureza mais profunda nossa, com a sabedoria dos 4 elementos. Mas se a gente ignora isso e vivemos só na superficialidade, estamos vivendo só nas máscaras, nos egos e na personalidade, e nunca fazemos um trabalho mais profundo para despertar a nossa verdadeira autenticidade. E muitas vezes, por desconhecimento ou por desinteresse, não trabalhamos a sabedoria dos 4 elementos, não aplicamos ela com consciência na nossa vida para o desenvolvimento pessoal integral, para qualquer área da nossa vida, e muitas vezes ficamos só na sobrevivência e no superficial. Quando falamos de um assunto prévio aos 4 elementos, é importante a gente saber que existem as pessoas que trabalham com essa sabedoria dos 4 elementos e aplicam ela de maneira consciente na sua vida. E também existe as pessoas que desconhecem disso, ou por desinteresse, não trabalham isso na sua vida e ficam na sobrevivência e na superficialidade. E quando a gente fica na sobrevivência e na superficialidade, existem 4 tipos de pessoas ou 4 tipos de personalidades que desenvolvemos dentro de nós quando não trabalhamos com os 4 elementos. A primeira personalidade, a personalidade do medíocre. Quando somos medíocres, nos falta energia, nos falta competências, nos falta resultados, nos falta produtividade, nos falta cultivar mais o elemento terra. Não temos um esforço produtivo, nos falta energia do contato, da disciplina, do esforço. Mantemos o mínimo na nossa vida, não desenvolvemos competências para poder crescer. O segundo tipo de personalidade é o conformista. O conformista falta a energia da motivação, do otimismo para mudar a sua realidade, tanto externa como interna. E falta cultivar a energia do elemento água. O terceiro tipo são os negativos. Quando somos negativos, nos falta trabalho com o elemento ar. E nos falta energia para criar, nos falta iniciativa, nos falta claridade mental e principalmente a energia e estrutura da consciência. E o quarto tipo são os excéticos.
quando não acreditamos em nada espiritual, somente vivemos e acreditamos na matéria, no que podemos ver. Inclusive, quando falamos de espiritualidade, em muitos caminhos se fala na vida após a morte, no espírito, na alma. Então, quando somos escéticos, acreditamos que a nossa vida termina, o nosso futuro termina após a morte. Em um caminho espiritual, se diz que, ainda que o nosso corpo morra, o nosso espírito segue vivendo. O escético decidiu acreditar só na matéria. Muitas vezes a realidade dele é muito rígida, congelada, materialista, vive prisioneiro da matéria. Muitas vezes sem esperança, então falta energia espiritual. Então cada elemento tem a sua característica, né? E quanto mais trabalhamos os elementos dentro de nós, manifestamos a energia de cada elemento na nossa realidade externa, já que essa realidade externa é fruto do trabalho que forjamos internamente dentro de nós com cada um desses 4 elementos. Algumas características dos 4 elementos, por exemplo, a terra, trabalha a nossa solidez, estrutura, a água, a fluidez, a harmonia, a alegria, a motivação, o ar, a leveza, a criatividade, o movimento, e o fogo, por exemplo, a nossa espiritualidade, a paixão, a motivação, a conexão com o nosso espírito. Quando trabalhamos com os 4 elementos, permitimos ter equilíbrio no nosso caminhar. Aprendemos a utilizar ele para cada situação. Quando temos um prévio conhecimento da qualidade de cada elemento e dessas qualidades do elemento que temos dentro de nós, nós podemos manifestar isso no nosso dia a dia. Podemos usar isso para cada situação. Quando vamos estudar, quando vamos empreender um negócio, quando vamos empreender uma ação física, quando vamos nos relacionar, inclusive quando queremos conectar com o nosso ser, né? Queremos conectar com a nossa espiritualidade, com algo mais profundo. Essa sabedoria dos 4 elementos nos ajuda muito no nosso dia a dia. Quando utilizamos o apoio da natureza, podemos ver também que a árvore serve como uma simbologia para uma leitura, né, do nosso mundo interno, por exemplo, a semente, as raízes, o tronco, as ramas, as flores, os frutos, a simbologia da árvore da vida. A boa semente da intenção, as raízes, o nosso esforço da conexão com os nossos ancestrais, o trabalho duro, que normalmente fazemos no começo, e um trabalho não reconhecido, já que as raízes estão baixo da terra, elas fazem um maior esforço, mas ainda não saiu à luz o seu trabalho. E muitas vezes na nossa vida tem momentos que a gente faz esforço, principalmente no começo dos projetos, e ainda não dão os frutos, não saem à luz, né, o trabalho, mas sim imprescindível para as próximas etapas, né, a parte dura, né, que muitas vezes queremos escapar, né, o esforço de fazer o trabalho para alcançar os resultados. A parte do esforço, né, da luta das raízes. O tronco significa a estrutura e a direção na nossa vida, né? A firmeza, a capacidade de autoliderança e firmeza, que nos vai dar uma conexão entre o mais elevado e o mais básico. O tronco é o que conecta com o mais elevado e com o mais básico, com as nossas maiores aspirações, e trazer elas para plasmar elas no nosso dia a dia. O tronco, de certa maneira, como vocês podem ver, esse tronco que está aqui, nos ajuda a ter uma retidão na nossa vida e também nos mostra a importância de ter uma direção e a importância de não nos desviar, de ter uma direção enfocada. Uma vez que no começo de qualquer projeto, de qualquer ação, de qualquer coisa que queremos fazer na vida, temos uma direção correta, sem desenfocar, uma direção enfocada, conectada com as raízes, né, conectada com as bases da nossa vida, nós podemos, por fim, expandir e absorver conhecimentos de novas direções, assim como fazem as ramas, com as folhas que adquirem a consciência e sabedoria, para trazer para a nossa vida novos conhecimentos. Vamos dizer que você tem um caminho, os princípios, as raízes na sua vida. Isso não impede de você adquirir novos conhecimentos, mas sem tronco e sem raízes,
você vai adquirir vários conhecimentos, não vai ser profundo em nada e vai se distrair da sua origem, do seu princípio, né? Do seu, digamos, das raízes da sua vida. Quando temos raízes e troncos, podemos expandir as nossas ramas em várias direções, trazer novos conhecimentos que vão servir para a árvore da nossa vida sem nos distrair, sem nos desenfocar. Somente abrimos nossas ramas em todas as direções e traemos nova sabedoria para nós. Quando novos conhecimentos, novas experiências, novos caminhos, sem perder o nosso caminho central, né? Nosso propósito prioritário. Depois de passar pelos caminhos básicos da semente, da intenção da semente, do esforço das raízes, da estrutura do tronco e da expansão das ramas, finalmente começa a nascer as flores, começa a nascer a beleza na nossa vida, o amor, a alegria, a amabilidade, a generosidade, toda a parte feminina na nossa vida. Muitas vezes ela precisa de uma estrutura para nascer. A semente é a nossa intenção pura. As raízes e tronco representam, de certa forma, a parte masculina da nossa vida. As flores representam a beleza e a parte feminina da nossa vida. E os frutos são os resultados que alcançamos com o nosso esforço, com o equilíbrio. Os frutos representam a transformação da semente em fruto. A nossa intenção, passando por todas as etapas e finalmente mostra o fruto do resultado. Significa quando alcançamos uma transformação. E todas essas etapas podem vir a largo prazo ou mini ciclos a curto prazo. É só uma analogia com a sabedoria da natureza que muitos xamãs usam, e isso serve tanto para a liderança, como para a meditação, como para conectar com as culturas antigas, com a sabedoria ancestral, né, da natureza, que nós podemos aplicar no mais moderno, no mais prático, inclusive em ambiente empresarial, é viver a vida com mais autoconsciência, né, e trazer esse conhecimento, né, esse apoio para nos conhecer, para actuar com mais consciência na nossa vida. Futuramente abordaremos aqui o tema dos 4 elementos, mas antes de falar dos 4 elementos é importante saber o que acontece quando a gente não trabalha com eles. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Curta, comente e compartilhe. Nos vemos nos próximos vídeos. Deixo com vocês essa natureza maravilhosa.